Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Carol Persichini, que se escreve Persicini e fala Persichini. Mas se você tá entrando nesse vídeo, provavelmente é porque você me conhece, porque eu acho que esse é um vídeo que, na verdade, eu estou morrendo de medo de ninguém querer assistir, simplesmente ninguém se interessar. Então eu acho que só as pessoas que me acompanham, que me conhecem, que vão querer assistir. Não acho que vai ser um vídeo tipo, uau, quero assistir. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um tour pela minha carreira profissional. Eu até pensei em fazer uma aqui e fala, mas achei melhor não. Achei melhor só sentar a bunda neste sofá e falar. Eu ando muito nostálgica, estamos em tempos de quarentena, muitas reflexões. E eu comentei no Instagram outro dia que eu já trabalhei com muita coisa e sugeri que eu gravasse um vídeo falando um pouco dessas minhas experiências. As pessoas acharam legal e falaram sim, grava, então aqui estou eu. Bom, vamos lá. Eu tenho 33 anos, moro em Belo Horizonte e comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho foi aos 14 anos aqui em Belo Horizonte, porque tem uma mudança de cidade aí nessa coisa, tá? Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Eu de criança já fazia curso de teatro, curso para adolescentes, sempre quis ser atriz, sempre foi meu grande sonho. E o meu trabalho aconteceu, meu primeiro trabalho realmente remunerado, tá? Aconteceu aos 14 anos como atriz, fazendo divulgação de livros infantis para uma editora. E tinha livro de poemas também. Eu fazia recitais, gente. Eu recitava os poemas e eu fazia a divulgação desses livros infantis para uma editora. Era bem legal, eu me achava, eu achava sensacional e era alguma coisa assim, tipo R$200 por apresentação na época. E foi esse o primeiro trabalho onde eu recebi também o meu primeiro calote. As minhas últimas 2 apresentações não foram pagas. Eu fui atrás, mas eu fui simplesmente ignorada, não tinha um contrato, era uma coisa verbal. Então, esse foi o meu primeiro calote. Eu lembro que eu fiquei traumatizada, porque é uma menina de 14 anos, doida pra receber seus R$400, até hoje, né, gente? R$400. E também aquela sensação de uau, existem pessoas desonestas, sabe? Então, foi meio que um baque, mas eu tenho lembranças maravilhosas desse meu primeiro trabalho. Dos 16 aos 22, mais ou menos, eu trabalhei com eventos e algumas panfletagens aqui em Belo Horizonte também. Eu entrei na faculdade com 18, eu fiz faculdade de jornalismo, e aí, mas eu comecei antes, com 16 na escola ainda, eu já fazia alguns eventos desses de distribuir brinde, eu fazia muito na Praça JK, em Belo Horizonte, quem é de BH vai conhecer, de entregar brindezinho. No verão sempre tinha os eventos legais de ginástica na Praça JK, então eu entregava água mineral, entregava brindezinho, panfletinho com a programação, e aí ganhava R$70, R$80 e tal. Eu sempre gostei de fazer um dinheirinho do meu trabalho, sabe? Sempre gostei. E aí, com 18, eu entrei na faculdade, né? Então, fiquei dos 18 aos 22. Eu cursei jornalismo e teatro ao mesmo tempo. Jornalismo na FUMEC, teatro na PUC. E eu fiz um estágio de jornalismo, que foi uma assessoria de imprensa para algumas lojas e para o shopping BH, para o BH Shopping, que é um dos maiores shoppings de Belo Horizonte. Então, prestava para algumas lojas e prestava assessoria para o shopping também. Mas a verdade é que eu mais servia cafezinho do que atuava como assessora de imprensa. Estagiários passam por alguns perrengues, né? Eu lembro que eu gostava da sensação de trabalhar, mas eu não gostava exatamente do trabalho. Eu tinha uma chefe extremamente maluca, que pediu uma vez para eu espremer um cabelo encravado na virilha dela. Exatamente, foi bem traumático. A menina que trabalhava comigo, nós somos amigas até hoje.
Mas a minha chefe era bem maluca, bem maluca. E nessa época eu cursava teatro também e já pensava que quando eu formasse eu queria mudar para o Rio para tentar a carreira de atriz, que era meu sonho. Eu queria formar e ir. E dito e feito, eu formei com uma semana depois, mochila nas costas, Rio de Janeiro, para tentar a carreira de atriz. Chegando lá, gente, eu comecei a sentir necessidade real e moral de começar a fazer dinheiro, porque eu fui com a minha mãe me ajudando, obviamente, só que eu nunca quis aquilo, eu sempre quis fazer meu próprio dinheiro. Então, vamos à lista. O primeiro trabalho que eu fiz é um trabalho que provavelmente enche os olhos de quem quer ser ator, de quem quer fazer novela, que é o trabalho de figurante. É um trabalho que tem prós e contras. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque eu tenho uma série de vídeos aqui no canal que se chama Quero Ser Atriz, que eu comecei quando eu morava lá no Rio, que eu conto os prós e contras de trabalhar com figuração sendo ator, tá? A maior parte é contra, são pontos negativos. Mas, enfim, foi uma forma de eu conhecer o Projac, de eu conhecer um set de gravação, de eu conhecer uma cidade cenográfica e de ganhar um dinheirinho. E aí eu fiz por um tempo as figurações, conheci muitos atores, foi bem legal, aprendi muita coisa e fazia um dinheirinho com a figuração também. A figuração, ela me deu duas oportunidades de fazer duas pontas em novela, que foi na novela... Ai, gente, que tinha a Cidade do Rock, eu não me lembro o nome dessa novela, mas simplesmente eu tinha que dar uma fala e sim, bom dia senhor e eram duas falas, só que eram duas falas com o Antônio Fagundes. Gente, pensa se eu não deu dor de barriga, se eu não quis ir pro banheiro, se eu não passei mal, foi demais. Como é que chamava a novela, gente? Tempos Modernos. E a outra vez foi na novela Passione, que eu fiz uma vendedora atendendo lá a menina na loja. E eu ia fazer figuração, na verdade. E aí, tipo, no meio da figuração eles precisavam de uma cena com uma atriz, que aí se chama participação, o elenco de apoio e tal. E são cenas de encaixe normalmente. Dentre as figurantes, eles olham se tem alguma que seja atriz com DRT, porque você não pode ter fala na TV, essas coisas, se você não tiver DRT. Às vezes acontece de colocar uma celebridade, alguma coisa assim, mas aí pede uma autorização especial do satélite. E quando são pessoas muito famosas é fácil. Mas enfim, eu fiz duas participações em novela, que foi Passione e Tempos Modernos, foi bem legal. E logo depois eu parei com as figurações, porque, como eu disse, tinha mais pontos negativos do que pontos positivos. Parando com essas pontas, né, com essas figurações, as pontas foram pontuais, na verdade, as pontas foram pontuais. Eu sempre fiquei naquela de como fazer o dinheiro, né, gente? Então, eu me cadastrei nessas agências de eventos e comecei a fazer muitos eventos no Rio. Tipo panfletagem, entregar brinde. Então, gente, eu fiquei já em cancela de shopping, em beira da praia, na porta de metrô, na frente de shopping center. Já fiz de tudo, assim, em festa demais, de entregar pulseirinha, de entregar panfleto, eventos da Natura, eu fazia muito em festa, que dava amostra de batom, essas coisas. Então eu sempre pegava pelo menos um evento por semana, e os eventos lá no Rio, eles pagam melhor do que Belo Horizonte, então tinha muito de 200, 300, 400 reais, tá? Eu também comecei a fazer palha italiana, que é um dos meus doces favoritos, e lá no Rio muita gente não conhece palha italiana. Então eu comecei a fazer palha italiana, e uma amiga minha que fazia faculdade, ela levava para a faculdade dela e vendia lá, e eu dava uma comissão para ela. Então eu colocava como meta, uma época assim,
as contas tipo luz, internet, celular, eu tinha que quitar com a Pai Italiana. Então eu tinha uma meta por mês. Aí quando eu batia, eu dava uma tranquilizada assim, ou eu continuava produzindo muito. Mas as minhas Pai Italianas são muito gostosas e faziam muito sucesso em terras cariocas. Então trabalhava com doces. Sério, gente. Nessa época também eu comecei a fazer algumas peças de teatro lá no Rio, infantis. A primeira foi A Bela Adormecida, e foi um mercado que mais pra frente vocês vão entender que foi um mercado que eu me dei bem. Foi o mercado infantil. O mercado infantil é legal porque tá sempre cheio, então você consegue, né, ter um retorno financeiro, porque a criança quer ver a peça, ela gosta, e ela quer ir de novo no outro fim de semana, e ela quer ir de novo. Quase todas as sessões estão cheias. Então eu fiz algumas peças de teatro infantis. Então eu fiz Bela Adormecida, eu fiz Pinóquio. No Pinóquio, inclusive, eu fui o grilo falante, que foi um dos maiores desafios da minha carreira. Foi sensacional, porque o grilo é homem, né, gente? E o grilo, ele não era um grilo falante, ele era um grilo cantante. Então eu tinha que cantar também, foi desafio total. Eu fiz Smurfs, eu fui Smurfette. Lembrando que a vida toda eu fui loura, tá? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu tô temporariamente ruiva. E esse é um ruivo desbotado e com raiz crescida devido à quarentena que a gente tá vivendo. Mas eu sempre fui loura, então eu fui Smurfette, eu fui Cinderela, eu fui o grilo, que eu me pintava toda de verde. Eu fiz uma peça adulta, um musical chamado Morte e Vida Severina, que era um drama musical também, gente. Eu não canto bem, mas eu fazia aulas de canto. Eu não tenho o dom de cantar, sabe? Eu não tenho vozeirão, eu não tenho, acho que é um dom, e eu não tenho esse dom. Só que enquanto eu morava no Rio, eu fazia aula de canto pra conseguir, dentro da minha voz, cantar afinadinha. Então eu cantava afinadinho, às vezes quando dava uma desafinada, mas ok, mas eu conseguia cantar afinadinho. E é tudo treino, hoje em dia eu já perdi totalmente essa afinação, tá? E nessa época que eu fazia as peças eram sempre no final de semana, né? Então eu tinha a semana aí pra ter um outro trabalho. E agora eu vou falar de um trabalho muito especial que eu tive durante quase 3 anos no Rio, que foi o Projeto Escola. Vou contar pra vocês o que foi o Projeto Escola. Eu trabalhava numa produtora de teatro e ela é especializada em levar teatro para dentro das escolas. Então, assim, eu trabalhava com a venda das peças, ligar para a escola, oferecer, agendar visita. Eu trabalhava com a parte da produção das peças e eu trabalhava com o que eu mais gostava, que era como atriz. E esse trabalho, eu fiz quase 30 personagens diferentes. Foi incrível e me trouxe um aprendizado surreal. Tanto como atriz, para eu aprender a lidar com um público infantil que é sincero, que faz muita intervenção na peça, aprender a improvisar. Eu aprendi muito como atriz, mas foi um dos grandes aprendizados meus de vida também. Por quê? Porque em um dia eu estava no Leblon, na escola mais cara do Rio de Janeiro, onde os meninos discutiam qual carro do pai valia mais dinheiro. E no outro dia, eu estava numa escola da periferia da periferia da periferia, onde os meninos disputavam qual pai tinha matado mais gente. Tá? Não tô falando que no pobre tem só bandido e que no rico tem só gente snob. Não é isso. Eu tô estereotipando para vocês verem. Da mesma forma que eu ouvi assim de criança pequena, nossa, das escolas mais pobres, como ela dava um valor naquele presente, que às vezes a gente fazia peça de Dia das Crianças e a escola separava o presente dos pais pra gente entregar ali depois da peça, e como ela chorava que ela ganhava aquilo e via aquilo e dava valor àquilo.
E às vezes na escola rica o menino fala, mas não foi esse que eu pedi, mas não sei o quê. E é claro que existem meninos ricos que davam valor e meninos pobres que não davam. Mais uma vez eu digo, estou estereotipando aqui, justamente para vocês verem o tanto de lição que eu aprendi nessas escolas, fazendo teatro para tantos lugares diferentes, para tantas pessoas diferentes, para tantas classes sociais diferentes, para tanto tipo de tudo, sabe? Foi uma diversidade incrível, eu cresci muito como atriz e como pessoa no Projeto Escola e eu fui muito feliz e eu fiquei cerca de 3 anos com esse trabalho, era sempre de segunda a sexta e nos finais de semana eu fazia as peças de teatro em teatros grandes, em teatro normal, esse teatro sem ser o de escola, tá? E durante 2 anos desses 3 anos da produtora, eu ainda tive um outro trabalho, que igual eu falei da panfletagem, de não sei o que, eu tive um fixo, que eu trabalhava para uma escola de inglês, e eu panfletava para essa escola de inglês no metrô da Carioca, que é uma estação no centro do Rio. Então eu panfletava de 6h30 às 8h30 e eu normalmente começava na produtora 9h30, 10 horas, já nas escolas e tudo mais. Tem dia que era na produtora, tem dia que eu trabalhava de casa, tem dia que a maioria dos dias era nas escolas fazendo as peças. Então eu acordava tipo 5 horas da manhã, ia para a porta do metrô e panfletava e depois eu ia direto para a produtora. E nos finais de semana, quando tinha peça, eu tava fazendo peça, quando não, pegava um evento aqui, outro colar, e sempre me virando aí pra poder pagar as contas, não é mesmo? Nesse meio tempo, eu fiz 2 comerciais grandes pra TV. Na verdade, eu fiz 3, eu acabei de lembrar de mais um aqui. Eu fiz um comercial da Pepsi, um comercial da Havaianas e um comercial do Banco do Brasil. Eu acho que o maior que ficou minha cara mesmo exposta foi o do Banco do Brasil. O comercial da Pepsi, na verdade, não apareceu meu rosto, apareceram as minhas mãos, mas é um caso interessante, porque eu era modelo de mão. Essa aqui são unhas de quarentena, mas eu sempre tive a mão bonita, unha grande e tal, assim, minhas mãos eram bonitas. E eu fiz um comercial da Pepsi com o Cauã Raymond, onde eu recebi um cachê bem gordo pra ficar passando a mão na barriga dele. E esse caso é surreal, foi engraçado na praia de Brumaria, a gente gravou, então gravei o comercial da Pepsi, gravei o comercial do Banco do Brasil e gravei o comercial das Havaianas, que tinha que fazer uma dança com as Havaianas. E comercial é uma coisa bem legal, porque pagava bem, então, tipo assim, me dava uma desafogada de uns 2, 3 meses, sabe? Depois que eu saí da produtora, eu tive um pouco de crise, assim, de personalidade e tudo mais, e eu resolvi que eu queria meio que me enfiar de novo no mercado do jornalismo. Eu tava muito insegura com a estabilidade da carreira de atriz, com a falta de oportunidades na TV. Eu já contei em outros vídeos aqui que eu nunca tive a oportunidade de fazer um teste na televisão. Então, não, gente, não é que eu seja muito ruim, que eu não passava nos testes. É que simplesmente eu não tinha acesso aos testes, então isso me frustrava muito. E eu fui procurar um trabalho de jornalista e eu acabei caindo numa editora que fazia catálogos da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever os anúncios de empresas que terceirizavam para a Firjan. Então, assim, não era exatamente um jornalismo. E principal, eu tinha que vender estes catálogos. Eu tinha que vender esses catálogos para empresas. Então, eu tinha que sair com o catálogo debaixo do braço mesmo. Eu vi que eu tinha entrado numa cilada, que não tinha nada a ver com jornalismo. E nessa época eu tive muita tendinite, dor no braço, dor no ombro, porque o catálogo era muito pesado. E as mulheres não podiam andar de mochila com o catálogo na mochila. Tinha que ser bolsa e o catálogo carregando, pra não atrapalhar o look. Pô, gente, sério mesmo, ridículo, né? Então, se eu tive muita dor, tendinite, tudo mais, dor no ombro,
porque eu batia perna na cidade do Rio de Janeiro inteiro com aqueles catálogos e de jornalismo não tinha nada. Foi uma experiência bem ruim e eu acho que eu durei 1 mês e pouco nesse lugar porque não estava compensando financeiramente. Depois que eu saí dessa coisa do catálogo, eu comecei a fazer entrevista para ser vendedora de loja. E foi muito difícil eu conseguir trabalhar numa loja, porque eu levava bomba em todas. Na hora que eu falava que eu era atriz, eu acho que elas pensavam assim, as gerentes. Tipo, eu fazia prova no RH, tudo mais, dava tudo certo. A prova final era a prova na loja, entrevista na loja com a gerente. E era nessa hora que eu tomava bomba, sabe? Porque eu acho que elas achavam que a atriz ia largar elas na mão a qualquer momento. Eu não sei. Ou então era comigo mesmo, mas foi uma fase muito difícil da minha vida, porque eu fui reprovada por umas 8 lojas. E eu chorava muito por causa disso. Até que eu fui aceita na Via Mia, que é uma loja de sapato, bolsa, acessório, tudo muito colorido, tudo muito lindo. E eu trabalhei na Via Mia por 4 meses. E eu trabalhava num shopping do Rio que chama Shopping Vertical. Na verdade é um prédio com lojas, é um shopping mesmo, mas não é um shopping com praça de alimentação, não é nada disso. E é um shopping que funciona de segunda a sexta. Porque o meu medo de trabalhar, eu morava nessa época na Tijuca, do lado do shopping Tijuca, então poderia ser muito melhor. Mas eu não queria pegar fim de semana por conta das peças de teatro que eram de prioridade. O fim de semana, feriado, essas coisas, para eu poder vir para Belo Horizonte ver minha família, era muito complicado. Então o shopping vertical ele funcionava de segunda a sexta, até porque o centro do Rio, no fim de semana, não tem nada. Ele era um shopping voltado para o movimento das pessoas que trabalhavam ali no centro do Rio. E na Via Mia, gente, foi mais um grande aprendizado. Primeiro que uau, vendedoras e pessoas que trabalham o tempo inteiro em pé, como dói as pernas. Foi aí que eu tive o meu primeiro problema de circulação na vida. E eu aprendi muita coisa sobre a essência humana, coisas muito boas e coisas muito ruins. Eu era vendedora de uma loja de sapato. E algumas pessoas realmente se acham superiores a uma vendedora de loja de sapatos. Tipo, estica o pé para você colocar o sapato, prova tudo, não leva nada, deixa tudo jogado no chão e fala: agora você cata aí que você é uma vendedora burro de carga. Sim, eu já ouvi isso, gente. Eu ouvi isso de uma meninota de uns 20 anos e não foi nada legal. Eu vi muito desaforo, mas conheci clientes queridas demais. As meninas da loja, muitas eu tenho contato até hoje. Foi assim uma experiência incrível também. Também tive a experiência de uma vendedora que tentava passar a perna por causa de comissão, pegar minha cliente, nananã. Aprendi muitas coisas, então, trabalhando na Via Mia, comprei muitas coisas, fiquei louca com os acessórios e as bolsas e os... Eu acabei de perceber que tinha um barulho de obra horrível aqui, porque agora que parou, eu percebi o que é a realidade do silêncio. Antes a gente não estava em silêncio. Mas este vídeo já tem 26 minutos e eu não vou começar de novo, não é mesmo? Gente, eu também fiz caixinha de tinta, de coloração. Sabe aquelas mocinhas na caixinha da tinta? Então, eu já fiz. Porque eu era loura e o meu cabelo natural é cacheado. E eu ganhava muitos trabalhos no Rio por ter este cabelo cacheado, que era mais diferentão do que os cabelos lisos. Parei de gravar um pouquinho, porque eu fiquei com medo de perder tudo. Mas como eu ia dizendo, eu fiz uma caixinha de tintura, acho que era Coriton a cor, e eu não sei porque eu não tenho nenhuma dessa caixinha. Eu acho que eu perdi em alguma das minhas mudanças, que foram muitas. Eu morei em 9 apartamentos no Rio e eu acho que eu já contei isso em vídeo, todos os perrengues que passei, todos os babados, todos os aprendizados. Isso é uma outra história. Mas eu fiz uma caixinha de shampoo tonalizante ou de tinta, não lembro, loura, com cabelo cacheadão, que chamava bastante atenção.
Também fiz um trabalho como modelo fotográfico do Zé Gotinha. Foi isso? Isso, era um negócio de campanha de vacinação. Deixa eu ver aqui na minha lista o que mais que eu fiz. Se eu lembrar de mais algum trabalho artístico que eu fiz no Rio, eu volto para falar. Mas o meu último trabalho no Rio foi a Via Mia. Eu já estava me encontrando completamente frustrada, deprimida, com vários problemas, cansada, bem cansada. Foram quase 6 anos no Rio, de muitos perrengues, muitas coisas boas, mas muitos perrengues. E nessa época minha irmã estava aqui em Belo Horizonte com a Tal Mãe Tal Filha, que é a loja / confecção dela, que faz roupa igual para mãe e filha, pai e filho, mãe e filho, enfim, conjugadas para família. E ela queria uma sócia e ela começou a me falar que ela não confiava em mais ninguém para ser sócia, a não ser eu, para eu voltar para Belo Horizonte. E para eu voltar para Belo Horizonte e ser sócia dela. E é claro, foi muito tentador, porque a minha irmã estava ganhando um bom dinheiro, vendendo muito, a empresa estava no auge. E foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi abrir mão do meu sonho chamado Rio de Janeiro. Não foi nada fácil, foi uma decisão dificílima de ser tomada. Eu estava ali abrindo mão de um sonho de menina, que foi desenhado e planejado há muitos e muitos anos, todos os detalhes, tudo sonhado com muito amor, e as coisas não saíram exatamente da forma que eu imaginei. Mas hoje eu vejo que aconteceu o que tinha que ter acontecido. Não entrar na televisão naquela época, pra mim, hoje eu vejo como uma bênção. Talvez essa vida não fosse pra mim mesmo. Mas enfim, esses são outros pensamentos. E o fato é que eu voltei para Belo Horizonte e comecei a trabalhar na Tal Mãe Tal Filha, que foi uma etapa da minha vida que durou, acho que 5 anos. E foram 5 anos maravilhosos. Eu aprendi na raça como ser uma empresária, uma microempresária no Brasil, como lidar com cliente, com público. Aprendi muito sobre mídias sociais, aprendi muito sobre moda, sobre confecção, sobre muitas coisas. A minha irmã sempre foi uma super parceira, a Clarinha também, que é a nossa modelinho. E foi simplesmente uma das fases mais bonitas. E eu tô com vontade de chorar. Uma das fases mais bonitas da minha vida. Nesse tempo que eu tive aqui em BH, eu também fiz festas de teatro. Teve uma época que eu tava voltando pro Rio, que eu fui fazer ainda Rapunzel, então eu acho que eu fiquei 1 mês indo nos finais de semana e voltando. Isso foi bem no comecinho. Depois eu aportei essa situação e fiz aqui em Belo Horizonte Paixão de Cristo, que é aquela encenação, né, de Páscoa. E depois fiz mais uma peça de teatro católica. Fiz a Bernadette, a Santa Bernadette. É a história de uma menina que via Nossa Senhora de Lourdes e tal, muito emocionante. Era protagonista, foi um trabalho que assim me envolveu completamente, porque primeiro é a protagonista, segundo não é uma protagonista qualquer, é uma menina que vê santa e que é taxada de louca e que realmente vai pro hospício, morre no hospício e tudo mais, que tinha uma carga emotiva muito, muito, muito forte. E essa foi minha última peça de teatro. Gente, se eu esquecer alguma coisa, depois eu falo, mas eu acho que foi isso. Agora eu vou voltar um pouquinho atrás, porque quando eu estava no Rio, em 2013, se não me engano, eu criei meu blog e alguns meses depois eu criei o meu canal no YouTube. Então sim, gente, eu sou uma blogueira raiz. Eu sou uma blogueira da época dos blogs, realmente. E eu comecei a fazer isso num momento de desemprego meu, de um pouco de desespero,
e eu queria fazer um portfólio. Inclusive, eu acabei de lembrar de um outro trabalho que eu esqueci de contar, mas eu vou contar agora. Então, eu criei um blog onde eu postava um pouco de beleza, um pouco de maquiagem, um pouco de lifestyle, um pouco de crônicas. Então, inclusive, hoje eu vejo que isso foi um erro, porque eu meio que atirei para todos os lados. Não era tão falada essa coisa de nicho como é hoje, então eu não tinha um nicho específico. Eu falava de cultura, de peças de teatro, de exposições. Era bem variado o meu blog, chamava Carol Persichini, meu nome mesmo. E eu também criei o meu canal no YouTube depois. O meu blog me trouxe um trabalho de jornalista, que era escrever para uma revista aqui de Belo Horizonte. Então eu escrevi algumas matérias de moda para essa revista de Belo Horizonte. Eu não sei se essa revista existe ainda, mas foi aí também que eu tomei o meu segundo calote, porque as últimas matérias eles não me pagaram, e aí foi uma história bem complicada, mas enfim, teve esse momentinho jornalista na minha vida também. Então eu tô voltando atrás só para contar que eu já tô nessa de blogueirinha há muitos e muitos e muitos anos. Só que isso nunca foi o meu trabalho principal, era sempre um hobby e eu não conseguia me dedicar do jeito que eu queria. E enfim, teve uma época que eu desisti do canal no YouTube, parei, fiquei quase um ano, foram 10 meses parada, depois me arrependi, senti muita falta e voltei. Tá. No início do ano passado, agora ficou um pouco confuso, porque eu achei que eu já ia pular da Tal Mãe Tal Filha pra blogueira, mas eu lembrei que eu tive um outro trabalho, que foi o seguinte: eu trabalhei com a Herbalife. A Herbalife é aquele negócio de shake para você substituir refeição e tudo mais. E para quem não sabe, tem uns espaços Herbalife que são tipo lanchonetes, onde você vai almoçar, tomar seu shake, tomar seu chá, essas coisas. E eu abri um espaço Herbalife. Eu nunca achei que eu tinha perfil para ser vendedora Herbalife, porque primeiro que eu não acho que eu sou boa vendedora, e segundo que é aquela vendedora que tem que captar o cliente e tudo mais, e eu nunca achei aquele esquema de pirâmide e tal, aquilo nunca achei que eu tive perfil. Mas eu quis abrir essa lanchonete da Herbalife, então eu abri em sociedade com os meus irmãos, num imóvel nosso, então não tinha que pagar aluguel nem nada, mas durou 3 meses, porque a gente descobriu mais pra frente que esse imóvel não estava dentro do padrão que a Herbalife exige. Então a gente teria que fazer uma obra muito grande e muito cara que não compensaria pra gente. Então a gente fechou, não continuei na Herbalife, porque o outro tipo de trabalho não me interessa, não tem meu perfil, eu tinha interesse mesmo. Nessa lanchonete a gente se revezava, era uma loucura, porque de manhã eu ia pra Tal Mãe Tal Filha, na hora do almoço eu ia pro espaço da Herbalife, depois eu voltava pra Tal Mãe Tal Filha. Era uma loucura, realmente não ia funcionar. Eu acho que foi Deus falando com a gente aí por linhas tortas. Mas enfim, voltei a ser só da Tal Mãe Tal Filha. E em agosto do ano passado, eu tomei a decisão de vender a minha parte para minha irmã, sair da Tal Mãe Tal Filha e me dedicar à minha vida de blogueirinha. Foram vários fatores, várias questões envolvidas. Foi uma coisa muito pensada, foi uma coisa muito ponderada, porque obviamente o que eu ganho como blogueira não chega nem perto do que eu ganhava na Tal Mãe Tal Filha. Então foi muito, ainda, tá, gente? Ainda foi uma coisa muito pensada, muito discutida. E aí aconteceu dessa forma. Então, desde agosto que eu trabalho como blogueira, youtuber, instagrammer, tiktoker, não, mentira, tiktoker não. E é uma profissão que ainda tem muitos preconceitos. Eu confesso que eu tenho um alto preconceito ainda. Sim, gente, eu tenho um alto preconceito, às vezes eu tenho comigo, acreditem. E, enfim, essa sou eu. E essa é a minha trajetória profissional.
Vale lembrar que eu não quero ficar só com a blogueiragem. Eu já entendi que eu sou empreendedora, autônoma, esse é o meu perfil. E eu tava abrindo um novo negócio nas vésperas da pandemia estourar. Não vou falar o que é ainda, porque eu não gosto de falar quando a coisa não tá certinha. Mas eu tenho um outro projeto em mente. Foi adiado por causa do nosso querido coronavírus. Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum, no tempo certo vai acontecer, Deus vai abençoar, e se Deus quiser, Ele há de querer. Em breve eu tô aqui pra contar pra vocês o meu novo empreendimento, que é para ser conjugado com a minha vida de blogueira, tá? A minha vida de blogueira é prioridade, vai ser uma outra coisa que vai ser junto. Eu achei que eu ia ficar mais descontraída falando desse vídeo, mas eu não sei, eu acho que não é que eu fiquei tímida, é que eu fiquei muito reflexiva. E eu tenho certeza que eu esqueci alguma profissão, algum trabalho, algum trabalho. Tenho certeza absoluta que eu esqueci, que eu vou lembrar de mais algum, porque realmente eu fiz muitas coisas. Então, se eu lembrar, eu conto pra vocês no Instagram. Então, me segue aqui, @carolpersichini, pra gente ficar mais perto. E pra quando isso tudo acabar, a gente sair pra tomar um chopp e comer muita batata frita com bacon. Dá um like nesse vídeo pra me ajudar. Deixa um comentário aqui pra não achar que eu fiquei falando sozinha, que vocês acharam esse vídeo interessante. Um beijo, fiquem com Deus e lembrem-se, Deus está no comando de tudo, nada acontece na sua vida por acaso, você passa exatamente por tudo que você precisa passar e você está exatamente no lugar aonde você tem que estar nesse momento. Não se comparem com ninguém, cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um tem o seu tempo. O tempo de Deus para você é o tempo certo. E é isso, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Beijo, amo vocês!